Já estamos no mês de abril, portanto, no Brasil já vai fazer 4 meses, né, dando início ao quarto mês de um novo governo. E hoje eu estava conversando com uma amiga e a gente estava falando, eu estava falando para ela sobre as profecias que houveram antes das eleições, dizendo que o presidente em exercício na época continuaria no poder porque Deus colocou ele naquela cadeira. E hoje nós temos um novo presidente. Cadê os profetas que profetizaram que o presidente Jair Bolsonaro ia continuar na presidência? Cadê a manifestação desses profetas que falaram que daquela cadeira ninguém tirava ele? Cadê os profetas? Quantas pessoas zombaram das coisas de Deus por causa dessas profecias? Quantas pessoas? Ué, não disseram que Deus tinha colocado o homem ali? E aí, como fica agora isso diante de Deus? Eu quero dizer uma coisa para você que faz a obra do Senhor. Faça a obra de Deus com responsabilidade. Não faça pela emoção. Se Deus realmente mandar você falar qualquer coisa para qualquer pessoa, fale. Mas só fale se Deus mandar. Inventaram um tal de profetiza. Profetiza, irmão, profetiza. Ei, profecia só se cumpre quando ela vem do céu. Quando o profeta Ezequiel, Deus leva ele no vale de ossos secos, Deus pergunta para Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel sabia que para Deus tudo é possível. Mas ele não sabia qual era a vontade de Deus. E qual foi a resposta do profeta? Senhor, tu sabes. Aí a Bíblia diz, Ezequiel 37, então o Senhor deu ordem a Ezequiel. O Senhor deu ordem, profetiza. E Ezequiel falou, profetizei como se me deu ordem. E aí houve reboliço. Hoje é emoção, profetiza isso, geralmente coisas materiais. Irmão, estica a tua mão para aquela agência de carro e profetiza que você é profeta, Deus vai te dar teu carro. É isso que estão ensinando nas igrejas, quando a Bíblia diz que nem todos são profetas. Paulo diz isso. Aí chega um culto com 5.000 pessoas, aponta teu dedão de profeta, quer dizer que todas aquelas 5.000 pessoas são profeta. É isso que a Bíblia diz? Não. Então tenha cuidado, nós temos que ter fé para receber as bênçãos do Senhor. Isso sim. Agora me mostra na Bíblia um profeta, só, que Deus mandou ele ficar profetizando coisas boas para si mesmo. Só um. Profetas sofriam por amor a Deus. Profetas comiam pão de amargura, bebiam água de angústia por amor a Deus. Enfrentaram prisões, açoite por amor a Deus. Falaram a verdade para pequenos, mas também para grandes. Andaram solitário muitas das vezes, perseguido. Isso era ser um profeta de Deus. Mas hoje, o que estão ensinando nas igrejas é para você profetizar só coisas boas para a sua vida. Não querem mais sofrer por amor a Cristo. Abrem a boca sem compromisso com Deus, mas saiba de uma coisa. O Senhor Jesus advertiu a igreja para ter cuidado com as suas palavras, porque Jesus falou, por tuas palavras tu serás julgado. Então a coisa é muito séria. Certa vez eu conversando com um homem, e o homem dizia para mim que não acreditava em milagre. E eu falando para aquele homem, olha moço, eu sou um milagre, eu nasci com um problema de coração, e os médicos uma vez, o médico disse para minha mãe que eu poderia morrer na adolescência. O médico falou que até os 15 anos eu tinha um risco de morte, mas com 14 anos eu aceitei Jesus, Deus usou um profeta, quando Deus usa é assim. Deus usou aquele homem que não me conhecia e falou que Deus estava me curando do coração. Ninguém sabia naquela igreja que eu tinha problema de coração. Isso eu tinha 14 anos. E hoje eu estou com 48 anos de vida, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Quando a profecia vem do céu, ela se cumpre. E eu estava testemunhando para esse homem que Deus fez isso na minha vida e ele dizia que não acreditava em milagre. O homem tinha uma revolta com Deus, com as coisas de Deus, com profecia, com revelação. E eu ali conversando com ele sem entender o porquê, até que ele fala, sabe, irmão, eu tinha uma filha. Minha filha estava muito doente. E foram os irmãos lá orar pela minha filha e falaram que Deus estava curando ela. Que era para a família acreditar, porque Deus tinha curado ela. Um mês depois minha filha morreu. Aquele homem se revoltou.
É claro que quando nós vamos orar para alguém que está doente, vamos orar para Deus curar. Essa é a nossa oração, a gente quer ver o melhor da pessoa. É claro que quando nós oramos por alguém que está desempregado, nós oramos para que Deus abra a porta. Essa é a nossa intenção. Só que uma coisa é você pedir a Deus, outra coisa é você dizer para a pessoa que Deus vai fazer. Como já vi casos da pessoa ir no hospital visitar alguém e falar para a família, vai ser um grande pregador do evangelho. Já está curado em nome de Jesus. Uma semana depois a pessoa morrer. E aí? A família se revolta. Então, uma vez eu estava participando de uma oração na casa de uma irmã. O esposo dessa irmã estava 2, 3 dias desaparecido. O que uma mulher como essa quer ouvir? Deus vai trazer teu marido de volta. Confia. Não é isso que uma mulher dessa quer ouvir? Aí deram oportunidade para um homem de Deus pregar nessa casa. E a palavra que o homem de Deus trouxe foi, olha, cuide da sua salvação, falou para aquela mulher. A palavra que Deus me deu para a tua vida é, cuide da tua salvação, porque a salvação é individual. Essa foi a mensagem daquele homem de Deus. Talvez alguém possa ter achado uma mensagem insensível, fora do contexto, do propósito daquela oração. Mas foi o que o homem de Deus recebeu do coração de Deus, para o seu coração. E o que acontece? Aquela oração foi uma segunda-feira. Na terça-feira chegou a notícia que o corpo daquele homem foi encontrado. O homem tinha sido assassinado no domingo. Imagina se o homem de Deus começa a falar irresponsavelmente. Deus vai trazer teu marido de volta. E aí? Eu profetizo que ele vai entrar por essas portas. Tenhamos cuidado com a obra do Senhor. Há de haver uma cobrança. Eu queria, sem querer analisar questão de política, eu gostaria que o presidente que está em exercício continuasse. Eu mesmo, minha carteira de motorista eu renovei, agora eu tenho 10 anos. Só vou renovar, eu renovei em 2022, só vou renovar agora em 2032. Para mim já foi uma grande bênção. Então não quero entrar no mérito se você era Bolsonaro ou era Lula. Eu votei no Bolsonaro e gostaria que ele tivesse ganho. Só que quando eu vi aquelas profecias, eu acreditei. Falei, não é possível que tantos profetas juntos vai estar profetizando e não é Deus. Mas ao mesmo tempo que eu acreditava naquelas profecias, ficava um conflito dentro de mim. Porque alguns anos atrás, eu pregando numa igreja, eu falei para aquela igreja, Deus falou algo ao meu coração. Que Deus não está satisfeito com a igreja e com o povo brasileiro. Porque não existe nação nesse mundo onde o evangelho é tão farto como no Brasil. No Brasil nós não sabemos ainda o que é perseguição. Alguém fala mal de você? Isso é perseguição? Na Coreia do Norte, nesse momento, tem irmãos que estão sendo torturados. Segundo um pastor, tem 70 mil irmãos em campo de concentração e não estão negando a Jesus. E aqui a gente acha que é perseguição alguém falar mal da gente, um irmão não gostar de mim. A gente não sabe ainda o que é perseguição. Igreja uma de frente para outra. Você compra Bíblia numa banca de jornal. A gente vê Bíblia jogada no lixo. Esses dias um vizinho falou, rapaz, eu vi uma Bíblia jogada dentro do valão, no meio do esgoto. E como Deus vai tratar um povo que trata assim a sua palavra? Os pregadores da nossa geração só querem falar de portas abertas, como eu falei antes, profetiza. Não se fala, muitos não querem falar sobre arrependimento, sobre o novo nascimento, sobre mudança de postura. Não querem falar sobre isso, porque muitos não querem ouvir. Querem falar o que agrada o ego. Como Deus vai ver tudo isso e vai ficar calado? Como Deus vai ver tudo isso e vai deixar assim como está? Por amor a nós, eu creio que Deus vai permitir muitas coisas para colocar um despertamento sobre a sua igreja. Porque nós estamos parados demais. Toda a igreja sabe que a ordem é ir de pregar o evangelho a toda criatura. E quantos falam de Jesus? Você que me vê nesse momento, qual foi a última vez que você pregou Jesus para alguém? Será que você teve chance de falar com pessoas de Jesus? Porque a gente não está numa prisão solitária, que a gente não tem contato com ser humano algum. Todos os dias eu creio que a gente tem contato com alguém. E quantas pessoas precisando de uma palavra, mesmo que fosse um simples Jesus te ama.
que pode parecer uma frase simples, mas não é. Jesus te ama, salva vidas. Eu conheço um pastor amigo meu que a esposa dele estava na estação de trem e Deus mandou ele dizer somente essa frase para uma moça: Jesus te ama. E quando ela disse, a moça começou a chorar. E a moça, sabe o que ela estava esperando? O trem vinha se jogar debaixo do trem, ia se suicidar. Mas aquela simples frase, entre aspas, simples, Jesus te ama, mudou a história de vida daquela moça. E ela não tirou mais a sua própria vida. Então, Deus não está satisfeito com a igreja brasileira, com o povo brasileiro. No carnaval, glorificam a Satanás. Como Deus vai derramar bênçãos sobre um povo desse? Então é tempo da igreja acordar. O povo de Israel pecou e foi levado pelo exército assírio. O povo judeu pecou e foi levado pela Babilônia. Será que a igreja acha que se a gente viver no pecado não vai haver nenhuma cobrança de Deus? Deus cobrou Israel, Deus cobrou o judeu e não vai cobrar a igreja? Não se engane. A Bíblia diz em Gálatas 6,7, Deus não se deixa escarnecer. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra de despertamento. Compartilhe. Compartilhe essa palavra com a igreja. Porque dias tenebrosos podem pairar sobre a nação brasileira. Eu oro para que não. Eu oro para que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Mas eu fico com o meu coração muito apreensivo olhando a conduta da igreja no Brasil. Tanta fofoca, tanto disse-me-disse no seio da igreja, tanta falta de amor, tanta falta de misericórdia. E quando eu olho para a Bíblia, sempre que o povo se rebelou, lê o livro de Juízes, toda vez que o povo se rebelava, eles entravam em aflição, em submissão a alguma outra nação. Todas as vezes. E por que conosco seria diferente? Deus te abençoe.